Chamayang, interrompido. Os irmãos fizeram tudo sozinhos, quando os irmãos podiam suportar. O vencedor e o perdedor teriam sido determinados. Muito tempo atrás, o que mais há para ver? Um pássaro que não cria asas, mas continua querendo voar para o céu azul. Só quando ele pula tudo, acontece. Essa é a importância de pisar no espaço. Ouvindo que John exclamou secretamente. Então, esse é o significado de cultivar onde esse carinha aprendeu essas coisas. Um baque alto interrompeu seus pensamentos. Ele rapidamente olhou para a arena de artes marciais. Neste momento, outro discípulo do sexo masculino caiu junto com gritos: "Nós ganhamos! Nós ganhamos de novo!" John de repente percebeu em um piscar de olhos 4 ventos consecutivos. Além de mim e Joe Gould, o marcial. Habilidades artísticas dos 7 marciais restantes. Discípulos de artes não são muito diferentes se na partida de artes marciais anterior a diferença era extremamente grande. Então os resultados da próxima partida de artes não vai mudar. Muita mudança. Em outras palavras, Sol P. O A. Você ganhou a seita do Sul. Assim, enquanto as partidas continuavam, todos os discípulos do Sol, espetacularmente, até a 10ª partida, depois de derrotar seu oponente. O discípulo da Montanha das Flores ainda estava confuso sobre este assunto. Então, ele gritou feliz, que ganhou. As pessoas abaixo também gritaram animadamente. Nós ganhamos. Nós realmente ganhamos. O discípulo de terceira geração fez isso. Foram 10 vitórias consecutivas. E John também estava feliz após 10 derrotas consecutivas. Foram 10 vitórias consecutivas. Qual lado tem mais impulso? Qual lado tem o maior sentimento de vitória? É óbvio. Ele finalmente gritou Chamayang. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Obrigado. Obrigado. Chamayang franziu a testa e interrompeu, ganhando apenas por este assunto. Perdemos 10 partidas consecutivas. E agora, se ganharmos mais 10 partidas, não seria apenas um empate. Yandong hesitou, mas mesmo assim, ele de repente se levantou. Ele disse com o rosto escuro. Parece que o irmão mais velho ainda não sabe. O Asal, no dicionário de Chamian, tá. Essa palavra não tem permissão para existir. John imediatamente sentiu que algo estava errado. Por favor. Ele foi pro porta-espadas, pegou uma espada e disse: "Se eu deixar, eu ficarei tão envergonhado pelo resto da minha vida que eu não saberei onde esconder meu rosto." Joe Gould e seu irmão ficaram pálidos e oraram silenciosamente. Por favor, quando a atmosfera é tão feliz. Por favor, ilumine um pouco. Chamayang, por favor. Quanto a ele apertou o aperto na espada e pensou. Se terminasse com um empate assim, então eu não teria começado a preciosa dívida do filho de Oa de roubar Damasco.
Esgrima ainda não foi paga. Ousar falar indiscriminadamente na frente da SEC. Mestre, mestre, eles olham para a montanha Oa assim. Então, como eles poderiam deixar aqueles bastardos voltarem ilesos? Se sim, então não é Chanaya. Tá. Antes de dar um passo à frente, Chamyan aconselhou os irmãos. O que estou prestes a fazer agora? Irmãos, lembre-se de olhar de perto e não perder nenhum movimento. Tendo terminado de falar, ele deu um passo à frente. Os filhos do monge olharam confusamente para Chamayan. Cada um olhou para suas costas como se estivesse fascinado. Aquela sombra de volta é a parte de trás de quem vai guiar um filho para o mestre da seita. Ele está sendo tratado pelo Elder Yansan para restaurar seu espírito. O mestre do templo, sentado ao lado dele, está constantemente abanando com a bainha de sua camisa. O líder da seita é movido a exclamar, mas ele não esperava que esse dia finalmente chegasse. Mesmo que eu sempre acredite que esse dia chegaria. Mais cedo ou mais tarde, eu não esperava que isso acontecesse na minha vida. Assim, as crianças realmente ganharam. O Elder Yansan ainda não conseguia parar de rir, e disse: Mestre de seita, as crianças fizeram isso. Sim, tá certo. As crianças são realmente talentosas, muito talentosas. Não consigo nem expressar meu sentimento atual em palavras. Mas só posso repetir as duas palavras. Sim, inúmeras vezes, mesmo se eu morrer agora. Eu ainda tenho um rosto para conhecer meus ancestrais. De repente, ele olhou para cima quando vi Tinhan ir para o campo. Eu não pude deixar de me perguntar por que ele saiu correndo de novo. Do outro lado, Chama Tang estava com tanta raiva que estava tremendo. Ele não pôde deixar de gritar esse bando patético. Eles são todos um bando de perdedores. Tendo perdido a batalha tão miseravelmente. Como você ainda pode ousar voltar para o sul? Com os olhos abertos. Seu bando de idiotas. Você fez a honra do seu clã cair no chão, perdendo para o Hassan na frente de tantas pessoas. E ainda assim, você perde para aquele pequeno grupo de Hassan. Golden Dragon também não conseguiu manter a calma. Suas mãos se enrolaram até que suas veias apareceram. E ele cerrou os dentes, perdendo 10 batalhas consecutivas. Não consigo decidir entre ganhar e perder. Não consigo decidir entre ganhar e com perder. Aquelas flores da montanha. A vitória perfeita do clã do sul. Assim caiu na caixa de compostagem, como você ousa. Neste momento, Chamayang de repente levantou a mão e disse: Ei, espere um minuto. Chamatang olhou para cima com surpresa. Kang Kin Long também ficou surpreso. Vendo que eles estavam olhando para ele, ele começou a falar agora. Eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. Querido Hong Mun-yak, quando ele te viu, lembrou o que ele perguntou surpreso. Qual é o problema, jovem líder?
Ele respondeu: imediatamente eu vi você parado no meio. E assistindo do começo ao fim. Então eu pensei que você faria um julgamento apropriado. Então eu queria te perguntar uma coisa. Como você vê qual lado ganhou esta batalha? Hong Muniaki ponderou em seu coração. Qual lado ganharia? Como acabou? Descobriu-se que as jovens torres fizeram. Não pretendo acabar com a Florsec. Galho com um resultado tão inconclusivo. Embora eu não saiba qual intenção específica, as torres jovens têm, mas desde que ele perguntou assim. Então, Huang Vanduok eu tenho que responder. Ele falou e perguntou aos outros. O que você acha que me parece que deveríamos distinguir claramente entre ganhar e perder? Como o jovem líder disse. As outras pessoas ouviram e começaram a conversar sobre isso. Se fosse forçado a determinar a vitória ou a derrota. O neto não ganharia porque os discípulos da segunda geração são mais velhos. Alguém imediatamente se opôs. Ei, do que você está falando? O significado de Oatun Shiroi não está apontando para o futuro da seita. Se considerarmos as perspectivas futuras e o desenvolvimento, o filho não é o vencedor por causa dos discípulos. A terceira geração, os dois discordaram e começaram a discutir. Que bobagem você está falando? Não são os terceiros discípulos da geração masculina. Mais jovem que filho, se você diz. Então os discípulos da terceira geração, os dois do filho, também são mais jovens do que os discípulos do sexo masculino. Por um tempo ainda não havia conclusão. Hongmun Yak, expresso como jovem líder, também viu. É muito difícil chegar a uma conclusão sobre qual lado ganha e qual lado perde. Chan Mayang sugeriu imediatamente. Você também pensa assim, certo ou não? Mas, se acabar assim, não fariam aqueles que têm assistido tudo isso. Tempo me sinto muito desconfortável. Então, eu acho que seria melhor se apenas definíssemos claramente vitória e derrota. O que você acha? Zombin venceu 10 partidas consecutivas e Huaxian também venceu 10 partidas consecutivas, exceto para os perdedores. Os vencedores só precisam lutar entre si novamente o que. Então tudo não será resolvido. Yanjong engasgou de medo. Existem apenas discípulos de segunda geração, e somos apenas discípulos de terceira geração. Chan Yang continuou. E esquecer aquela maneira chata de lutar entre si. Nas artes marciais, se você lutar, você tem que lutar bem. Quem ganha continuará a competir com a próxima pessoa. E vamos chamar isso de batalha. Apenas continue lutando assim até a última pessoa. Qualquer lado que tenha os jogadores restantes ganha. Como você vê isso? O rosto de Chen Jin agora estava mais escuro do que o fundo da panela. Acima, Xungyang fez um gesto de cortar a garganta. Enrolou a boca e sorriu provocativamente. Mas se você é tímido, apenas admita a derrota. Tá tudo bem.
Shama Than Zombo. O que você está falando sobre artes marciais? Sho Luan lutando. Chan Mayang, eu entendo sua proposta. Mas quem é você para usar, representar ou a filho? Para fazer uma proposta para nossa família masculina. Que qualificações você acha que tem? Ele despreocupadamente levantou a mão em direção ao seu mestre de seita. Então ele pode apenas perguntar ao próprio mestre da seita. Ei, não há nada de difícil nisso. Quanto mais ele ouvia, mais irritado ele ficou e questionou. Estou criticando sua atitude. Tudo neste mundo tem uma ordem. Santo Filho não te ensinou etiqueta básica. Antes que ele pudesse terminar sua frase, a voz de um comerciante ao lado dele saiu. Você não acha que a proposta é interessante? Na verdade, eu também quero ver mais. Não sei. Os discípulos de terceira geração serão capazes de desenvolver a força ao competir com os discípulos da segunda geração, da geração masculina. Estou muito ansioso por isso. É isso, deixando isso de lado. Justo ou não em nossa posição. Se pudéssemos continuar a assistir a uma marcial interessante, artes combinam assim, o que poderia ser mais divertido. Logo depois que outras pessoas também concordaram, eu aplaudi, eu realmente queria ver eu também. Chan Yang encolheu os ombros. Agora, contanto que ambos os sexos concordem, tudo bem. Shama Feng apertou o braço da cadeira. Até que ele tremeu. Quanto ao líder da seita, Yanzhong, ele estava confuso. Ei, o que exatamente aquele pirralho estava planejando fazer? Eu sou chiclete. De repente falou e aconselhou. Por favor, concordem. Ele ficou assustado e cheio de dúvidas e perguntou. O que você diz? Concordo. Você está me dizendo para concordar com uma coisa tão irracional? Eu sou chiclete, expresso líder da seita. Ele é uma criança muito inteligente, embora um pouco demais. Mas nunca me senti tolo ou infantil. Ao falar com aquele menino, pelo contrário. Às vezes eu sinto que está brincando no meu pescoço. Não tem como uma criança assim não saberia o que estamos pensando. Ele definitivamente já tem uma solução em mãos. Então, por favor, mestre, por favor, concorde. Ouvindo que ele ainda estava um pouco duvidoso, mas quando ele olhou para Yansan, o mais velho assentiu levemente. Com o acordo dos proprietários. Ele respirou fundo. Seus olhos ficaram cheios de determinação para falar. O filho de O concordou. Os comerciantes continuaram sussurrando por perto, deixando Shama Tang sem escolha a não ser comprometer. Se fosse esse o caso, Tom Naão também concordou. Chen Yang sorriu contentivamente. De repente alguém agarrou sua camisa por trás e o arrastou para longe. Jong-woo empurrou para baixo no palco e o repreendeu. Este encrenqueiro, ele se perguntou. O que há de errado com você? O que há de errado comigo? O que você está planejando fazer?
Como podemos vencer os discípulos de segunda geração? Eles são discípulos de segunda geração. Eles estão mudando muito. Eles são os primeiros talentosos, Qin, Long e Shang-Chi. Será que também podemos vencer? Contra o dragão dourado somos tão fortes. Chamian franziu a testa em confusão. Que irmão disse quem ganhou? Irmão, você não acha que as pessoas vivendo neste mundo precisa ter uma consciência? Yan Zhong coçou a cabeça e explicou que não. É porque você de repente fez uma sugestão infundada. Ele disse: não sonhe mais. Você absolutamente não pode ganhar, especialmente o dragão dourado. John ficou envergonhado e, em silêncio, Chan Han pensou que se fosse outra segunda geração, discípulo, então certamente também é possível lutar bem com Jogul. Mas não será fácil. Quanto ao momento em que Qin Jinlong entrou na batalha. Talvez a terceira geração de discípulos de Oasan não teve tempo de fazer nada e foram espancados até a morte em um piscar de olhos. Não importa o que Shen Jinlong está em outro reino. Yan Zhong perguntou, preocupado: como você está? Você tem algum plano? Plano. Do outro lado, Shama Teng estava muito zangado. Mas ainda tentei ficar calmo e analisar. Foi a Batalha de Saluan. O que eles estão mirando é muito óbvio. Eles pretendem, pelo menos, ganhar uma partida através da batalha da carruagem. Eles vão deixar 9 discípulos de terceira geração lutarem consecutivamente para fazer nosso povo perder suas forças. E Chamayang será o último a lutar. Aquele carinha astuto. Qinlong pode expressar. Contanto que você não perca, tudo bem. Se você tiver 10 pessoas, lutar contra 10 pessoas, se você tiver 20 pessoas. Lutar contra 20 pessoas, quanto mais você ganha, mais você vai perder. Ele balançou a cabeça. Não havia necessidade de correr para a armadilha do inimigo. Curtiu isso. Se você for para a batalha e derrotar todos os 10 discípulos de terceira geração, não há nada para se orgulhar. Você será o último a lutar. O primeiro a ir para a guerra. Salve o 100 que você sobe. Ouvindo a chamada, ele imediatamente respondeu em voz alta. Sim, mas, velho, eu não vou te decepcionar. Changyan entrou no campo das artes marciais. Ele carregou a espada no ombro e disse, arrogantemente, até mesmo bolando um plano. Um maldito plano. Este é o plano. Rasteje rapidamente aqui para mim. Vê-lo em cima de Mathang ficou um pouco surpreso. Mas não poderia mudar o plano. Lubak é a pessoa designada. Ele caminhou lentamente até o ringue. Changyan olhou diretamente para ele. Ele pensou consigo mesmo. Não importa o quão poderoso o filho Oa seja. Se não pode provar a verdade, ninguém saberá mesmo que seja 2 ou 3 vezes mais forte. Só nós saberemos. Deve fazer com que essa mudança seja sentida pelos outros.
com seus corpos e vistos com seus próprios olhos. E deve fazer o mundo inteiro saber que Oa está mudando. Essa é a maneira mais rápida de recuperar sua reputação, que caiu no fundo das montanhas. Se sim, então uma lenda deve definitivamente ser criada, para que o nome Oa-san seja mais conhecido. O discípulo de terceira geração de Oa-san, derrotado. O discípulo de terceira geração da seita do sul. Claro que também havia uma coisa interessante. E o discípulo de terceira geração de Washon, derrotando o discípulo de segunda geração da linha masculina. Claro que é uma coisa incrível, mas e se o discípulo de terceira geração do derrotou todos os discípulos de segunda geração, a geração do sul, que causaria o caos para toda a gangue? De repente, Chan Mayang falou para me lembrar. Irmão mais velho, lembre-se do que eu disse. Olhe com atenção. Absolutamente, não perca nada. Blue Bay declarou guerra. Sua confiança pode ser chamada de a melhor do mundo. Mas eu vou te ensinar a lição do fracasso, que você nunca vai esquecer. Aquela confiança sem força é um atalho para o fracasso infame. Ele não mostrou nenhuma raiva pelo Ele levantou as mãos e apertou a espada para cima. E disse que o discípulo de terceira geração de Oa-san, Chan Myong, solicitado para competir em artes marciais com a seita masculina. Vendo que ele não podia deixar de responder. Discípulo de segunda geração de Xuan'an, Lu aceita o pedido de filhos Oa para competir em artes marciais. Eujon arregalou os olhos e observou. Havia algo muito diferente naquele menino. Agora, se fosse normal, ele teria provocado até o momento. Ele estava prestes a começar a luta de artes marciais. Mesmo a figura parecia um cultivador de prestes a entrar no campo de batalha. Ele rapidamente lembrou Jogli sentado ao lado dele. Não perca. Não perca nenhum dos movimentos de Chan Mayang. Ele ouviu isso e observou seriamente. Sim, irmão mais velho. Absolutamente não em branco no campo. Chan Mayang declarou seriamente. Hoje vou criar uma lenda. Lu Bei não pôde deixar de começar a sacar uma espada. As linhas de você estão constantemente sendo desenhadas. Vou corrigir seu comportamento. O mestre do pôr do sol, Oa, se levantou de surpresa. Arte da espada. Da espada? Desde a seita masculina tinha esse tipo de esgrima. Neste momento, Lubar estava perto de Chan Moyong. Assim que ele chegou na sua frente, Chen Yang de repente deu um passo para trás. Seu rosto estava sem expressão quando ele levantou sua espada. Apenas um impulso direto, em meio ao reinado de seus cortes. Lubar rapidamente se inclinou para o lado para evitá-lo. Ele ficou atordoado, que ele resolveu seu conhecimento. Aproveitando
Esse momento, Chan Mayang mudou a direção de sua espada, cortando do topo de sua cabeça. Lu Ba rapidamente levantou sua espada para bloquear, mas o poder desta espada tornou um pouco difícil para ele. A mão segurando a espada teve que tremer. Enquanto ele tentava defender, o que foi esse poder incrivelmente avassalador. Não é um movimento de transformação chique. Nem é uma espada afiada. Isso foi simplesmente um impulso e golpe de espada. Mas como pode ser tão rápido? Lu tem estado constantemente sob pressão de Chan Mian, apenas resistindo, mas incapaz de lutar. Ele não parou por aí. Ele continuou a bater os pés no chão, correndo para balançar sua espada. Ele continuou tendo que se esquivar, querendo encontrar um ponto fraco para atacar. Mas o golpe da espada de Chan Mayang foi tão perfeito. Ele basicamente não podia. Encontrou uma brecha para realizar 7 flores e 10. 2 formas. Quanto mais ele lutava, mais Lu Ba foi empurrado para a borda do ringue. Ele ainda estava esperando por um vislumbre de esperança. Apenas uma vez, apenas uma lacuna seria suficiente. No entanto, ele estava tão ocupado pensando que ele não teve tempo de perceber que ele encurralado quando seu pé direito estava a apenas um segundo de escorregar. Ele, de repente, voltou a se... Mas é tarde demais. Chan Mayang se apresentou, ainda com uma forte barra descendente como antes. A distância de Lu rosto é medido apenas em milímetros. O poder do balanço era tão forte que criou uma rajada de vento, soprando poeira por todo o campo em direção ao público. O mestre ou a Sansek abriu a boca de surpresa. Mas Lubok estava assustado e assustado. Pernas são macias, corpo cai para trás. Caindo do palco, ele ainda estava em choque, seu rosto pálido, seus dentes no peito, com dificuldade para respirar. Chan Mayang retirou sua espada. O espaço de repente parecia estranhamente silencioso. Ele olhou friamente para o grupo de homens desafiadores. A próxima pessoa, tendo terminado de falar, ele se virou e caminhou em direção ao centro do campo. Shama Tencent, na cadeira, cheia de medo. Relembrando a partida agora, poderia suprimir Lu Ba com apenas esgrima básica. Se falarmos sobre ser capaz de sobrecarregar Lu Ba em um piscar de olhos, então eu sou mais do que capaz de fazer isso. Mas que Brad pode suprimir seu oponente perfeitamente. Com esgrima básica. Mesmo eu não tenho certeza se posso fazer isso. Aquele bastardo, afinal, o que está fazendo de qualquer maneira. Minha intuição me diz que eu tenho que parar. De acordo com minha especulação atual. Se deixarmos aquele Tianyan crescer ainda mais. Então, talvez, a próxima geração terá que se esconder sob sua sombra. Isso
mesmo será exatamente como o espadachim de Damasco. No passado, pensando nisso, ele não pôde deixar de gritar, impacientemente frio. Você sobe e absolutamente não deixe ganhar muito facilmente. Vamos esgotar essa força bastarda. Kung Fu Han entrou na arena, constantemente dizendo a si mesmo para não ser negligente. Do outro lado, Chama Yang ficou olhando com o rosto sombrio. Ele levantou a espada, fechou os olhos e respirou fundo, para não subestimar seu oponente. Não seja muito confiante também. Se eu não tivesse acidentalmente dado a ele uma chance como Lubar, não tem como eu perder para um pirralho como ele. Mesmo que ele tenha dito isso para si mesmo. Quando ele abriu os olhos, Tom Torisdei tocou os olhos de Cham Mian, tão frio quanto a noite. E a nuca, de repente, sentiu frio. Ele ficou pálido e gaguejou. Que foi esse sentimento de terrível pressão. A figura de Cham Mayang desapareceu de repente, quando ele percebeu que estava bem na frente dele, preparando-se para balançar sua espada para baixo. Kung Fu rapidamente puxou sua espada para bloquear o ataque. Mas era como Lubar. Ele foi oprimido por sua força. Joelhos foram forçados a se ajoelhar. Ele murmurou, em perplexidade, o que diabos é isso? O som dos passos de Cham Mayang veio quando ele levantou a cabeça. Antes que ele pudesse ver qualquer coisa, ele comeu uma de suas espadas, fazendo seu nariz sangrar. O resultado que se seguiu foi ainda mais trágico. Kilo Box, ele caiu inconsciente no palco. Mas Cham Mayang ainda chama friamente a próxima pessoa. Os discípulos no cavalo, ao lado, também estavam parados com a boca aberta. Eujon vagou por essa técnica de espada. Kibrat derrotou a segunda geração de Han, que era o segundo em força entre os discípulos de segunda geração da seita masculina, com apenas um golpe de sua espada. Neste momento, o humor de Cham Mayang era um pouco complicado. Ainda era muito cedo. Se deixarmos você perder assim, essa punição será muito leve. Hoje, neste mesmo lugar, Cham Mayang. Com certeza, vou deixar uma marca indelével de vergonha na seita do Sul, enquanto há filho e o sexo do Sul ainda existirem. Que a desgraça nunca desaparecerá. Você terá que pagar por esse erro para sempre. O filho de Oa sacrificou tudo para salvar o mundo. Mesmo que eu o tenha impedido, os irmãos ainda estavam determinados a se sacrificar no topo da montanha 100.000 para parar o demônio mostrado. Portanto, seus ancestrais viviam em mundo que sacrificamos nossas vidas para proteger ainda seu bando de lixo sulista. Não só você não é grato, você também se atreve a roubar a técnica da espada de Damasco e desprezar
a montanha Oa, e mesmo agora você até se atreve a tramar, deliberadamente esmagar a montanha Oa para sempre. Todos os dias temos que tentar suprimir nossa raiva. Esperando por hoje, o rosto de Chan Mayang ficou cada vez mais escuro